Histórias do caminho, a reencarnação retirada no Concílio de Constantinopla, e um caso de lembrança de vida passada. Reencarnação segundo Leon Denis, filósofo espírita, no livro Cristianismo e Espiritismo. Errônea opinião se introduziu em muitos centros populosos em todo o planeta, a respeito das doutrinas de Orígenes, em geral, e da pluralidade das existências em particular, que pretendem ter sido condenadas, primeiro pelo Concílio de Constantinopla. Ora, se remontarmos às fontes em Pesani, a pluralidade das existências, páginas 187 e 190, reconheceremos que esses concílios repeliram, não apenas crença na pluralidade das existências, mas simplesmente a preexistência da alma, tal como a ensinava Orígenes, sob esta feição particular. Que os homens eram anjos decaídos, que o ponto de partida tinha sido para todos a natureza angélica. Divaldo Franco narra uma reencarnação em Paris. O venerando mensageiro da paz Divaldo Pereira Franco, contou certa vez, em uma de suas memoráveis palestras, um acontecimento impressionante que ocorreu com ele na França, quando ele relembrou-se uma reencarnação em Paris, pois traria uma importante lição para a presente reencarnação, pois jamais nossos benfeitores permitem esse fenômeno sem que haja muito preparo e uma razão de crescimento moral, ou seja para construir uma melhora na consciência, jamais para um capricho do ser, pois bendito é o véu do esquecimento. Divaldo Pereira Franco foi pela primeira vez a Paris em 1967, e ficou hospedado na casa de um casal de amigos brasileiros. Curiosamente, não conseguia de maneira alguma pegar no sono, em sua primeira noite em Paris. Foi uma noite um tanto quanto tormentosa, mas ele atribuiu isso à desagradável temperatura do verão. Ao acordar no dia seguinte, pediu ao casal de amigos que o permitissem caminhar um pouco sozinho. Naturalmente, sabendo que Divaldo Franco nunca havia estado em Paris, o casal recomendou-lhe cuidados. Então, ele logo tranquilizou-os dizendo que levaria consigo o número de telefone, para qualquer eventual emergência. E assim o fez. Sentia uma grande aflição e uma necessidade enorme de caminhar. Divaldo então começou a caminhar, sem um destino certo. Andava como que obedecendo a um instinto, sem saber ao certo o motivo. Desceu uma escadaria e entrou em um metrô qualquer. Sentia-se diferente, mas não entendia o que estava ocorrendo, era como se um estranho impulso tivesse tomado conta dele. Chegou até a estação terminal e saiu. Subiu para a superfície e avistou vários ônibus, alguns deles escrito a Versailles. Entrou então no ônibus, e quando chegava nos bosques das cercanias de Versailles, aquela força misteriosa e imperiosa o fez saltar. Então, estranhamente, reconheceu o lugar, o bosque e uma pequena estrada real de pedras irregulares. Seguiu por esta estrada e subitamente viu um fascinante monastério, que deveria talvez ter sido construído pouco tempo depois da Idade Média. Divaldo conta que sempre teve uma profunda inclinação religiosa, e aquilo o cativou e ele começou a sentir uma mudança de personalidade interna. Normalmente é uma pessoa jovial e alegre, mas naquele momento começou a sentir o temperamento mudar-se. Uma melancolia profunda, uma certa irritabilidade e um desconforto moral tomou conta dele. Sem conhecer a língua, Divaldo Franco começa a falar em francês. Se aproximou do monastério, bateu uma aldraba, e o rosto suave de uma monja francesa perguntou o que ele queria. Quando se deu conta, percebeu que estava falando em francês, sem conhecer a língua. Respondeu então que gostaria de visitar o convento, e nesse momento ele pensou que estivesse ficando maluco, pois ele falou. Entretanto não sabia o que havia falado. A monja respondeu que naquele dia não era permitido. Com uma autoridade que não lhe era peculiar, falou com firmeza para que a monja chamasse a madre mestra. Sem entender nada, abriu a porta e fez com que ele entrasse no parlatório. Apareceu então uma senhora aparentando ter uns 50 anos, e Divaldo explicou que era de fora, estava visitando Paris e que desejava visitar também aquele lugar. A madre mestra disse que ali não tinha nada de especial, era um convento de monjas enclausuradas, e o único homem bem-vindo ali era o confessor. Divaldo insistiu que necessitava visitar o convento. A madre mestra quis saber o motivo, ao que Divaldo respondeu prontamente que ele era o fundador da ordem. E pensou: o que está me acontecendo?
Ou seja, essa reencarnação de Divaldo Franco em Paris se dera como um religioso fundador de uma ordem em um monastério. Ela então explicou que ele havia morrido há mais de 300 anos. Para surpresa dos três presentes ali, Divaldo disse que se lembrava desse fato. E passou a dar alguns detalhes do lugar onde se encontravam. Disse que havia sido fundado em 1625, na ocasião da Guerra Franco-Austríaca. Divaldo naquele momento começou a se sentir mais assustado que a própria monja. Ela perguntou se ele estava se sentindo bem, e ele respondeu que estava perfeitamente normal. Insistindo que era ele mesmo, mencionou então o nome do fundador da ordem. A conversa com a Madre Abadesa. A Madre Mestra quis saber como ele conhecia o nome do fundador, se havia lido em algum documento. Ele lhe disse que sabia pois era ele próprio, e pediu então para falar com a Madre Abadesa. Assustada, foi chamar a Madre Abadesa, que aparentava ter uns 60 anos. Ela apareceu e pediu para que Divaldo fosse breve. Ele insistiu que desejava visitar o convento. Ela explicou que era proibido, pois para fazê-lo, teria que passar pela clausura, e ali o único homem permitido era o confessor. Divaldo Franco então disse que era o fundador da ordem e desejava ver o quarto em que morreu. Ela recomendou que ele fosse para casa e Divaldo continuava insistindo que desejava visitar o quarto onde havia morrido. Para dar evidências de que sabia sobre o que estava falando, disse-se lembrar que havia uma pedra que ficou desgastada de tanto que o fundador da ordem, ele próprio, se ajoelhava para rezar. Informou ainda que havia uma Madonna na parede, que foi queimada por uma vela acesa. A Madre Abadesa ficou completamente admirada e quis saber onde ele havia lido sobre essas coisas. Então o venerando mensageiro da paz, explicou que ali havia desencarnado em uma vida passada. Ele disse que não havia lido em lugar algum, sabia porque se lembrava, e que gostaria de ir visitar sua cela. Informando novamente que era impossível, Divaldo deu uma sugestão que só quem conhecesse muito bem o lugar poderia dar. Disse que se contornassem o altar central, encontrariam uma porta à esquerda e poderiam sair diretamente no corredor, sem passar pela clausura. A madre quis saber quem havia lhe contado isso, e novamente Divaldo disse que sabia pois se lembrava. Ele era o próprio fundador. Curiosa para desvendar o intrigante mistério, a madre então pediu para que ele mostrasse isso. Levantando-se, mudou completamente o tipo de temperamento, e começou a andar, e logo atrás dele, caminhavam a Madre Superiora, a abadesa e a porteira. Olhando para trás se recordou que era exatamente como antes. E seguiam as três atrás do confessor. Então, Divaldo, encontrou a porta que ele havia mencionado anteriormente e chegaram no corredor. Olhando para sua antiga cela, muito comovido, disse à madre que ele havia morrido em uma enxerga, cama rústica, que ficava ali. A Madre Abadesa, muito impressionada, pegou-o pela mão e levou-o para uma sala para que ele explicasse toda aquela história. A amizade de Divaldo Franco com a madre. Era de manhã, e enquanto conversavam, ela convidou-o para almoçar, e depois para lanchar. Estava impressionadíssima com essa história da reencarnação de Divaldo Franco. Conversaram muito, e Divaldo pode falar-lhe de assuntos novos para seus ouvidos, como por exemplo, a reencarnação, a era nova que havia começado em Paris, há pouco mais de 100 anos, a proposta espírita, entre tantos outros. Ela pediu para que voltasse ao monastério, para que pudesse aprender mais. Divaldo levou para ela então ao Livro dos Espíritos e ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tornaram-se amigos. 4 dias depois, Divaldo se despediu. Ela o segurou pelas mãos e lamentou por ser muito tarde para que ela pudesse adotar aquela nova filosofia. Deseja aderir a esse pensamento filosófico e de retirar o hábito, mas já tinha 63 anos. Divaldo então disse que se ela retirasse o hábito e virasse espírita, seria apenas uma espírita a mais. Mas, se ela se tornasse espírita e continuasse com o hábito, seria a única freira espírita do mundo. Era muito mais vantajoso. Fazendo um pequeno trocadilho entre pessoas que se respeitam. Se correspondiam com frequência. Divaldo visitou a madre quando ela esteve em Bruxelas, e a acompanhou praticamente até a morte. Divaldo Franco sempre que pode, retorna ao monastério,
com um estado de espírito saudosista. Revivendo essa reencarnação, Divaldo Franco compreendeu o seu antigo amor à França. Conseguiu mergulhar no abismo do eu profundo, que Carl Gustav Jung denomina o inconsciente individual, e passou a conhecer melhor a si mesmo. Identificou determinados comportamentos, principalmente o de abraçar a Jesus, esse libertador das almas, esse herói tão amado que é naturalmente o nosso máximo exemplo e que é a razão da existência daqueles que o amam. O Concílio de Constantinopla, ano de 553 d.C. A supressão da reencarnação. Saiba mais da história da mulher do imperador Justiniano, a imperatriz Teodora, para compreender a sua infeliz solicitação. Teodora era filha do domador de ursos da cidade. Desde cedo fez grande carreira como cortesã e conseguiu que o imperador Justiniano se apaixonasse perdidamente por ela. Quando se tornou imperatriz, mandou executar 500 de suas ex-companheiras de labuta, entre escravas, prostitutas e sacerdotisas pagãs. Escravocrata e extremamente cruel, Teodora, quando aprendeu a doutrina essênia, ficou com muito medo de reencarnar como uma escrava negra e ordenou a Justiniano que revisse os códigos canônicos, assim dizendo, para que aquilo nunca pudesse ocorrer. Depois de um concílio totalmente de folguedos e sem atitude séria no âmbito moral, votou-se que a versão oficial da Igreja seria helenista, baseando-se em conceitos de céu e inferno adaptados catolicamente do Hades e Olimpo, com uma diferença. Pela imposição de Teodora, não haveria reencarnação. Dessa forma, acreditavam que seria possível simplesmente finalizar o que quer que você tenha feito na terra e subir aos céus se tivesse os contatos certos. Daí surge a doutrina das indulgências, onde quem pudesse pagaria pela indulgência da alma para gozar no reino dos céus. A reencarnação escamoteada e suprimida pela Igreja, que se colocava como autoridade máxima, representante de Deus sobre a terra e todos os homens. Até agora, quase todos os historiadores da Igreja Romana acreditam que a doutrina da reencarnação foi declarada herética durante o Concílio de Constantinopla em 553 d.C., atual Istambul, na Turquia. No entanto, a condenação da doutrina se deve a uma ferrenha oposição pessoal do finado imperador Justiniano, que nunca esteve ligado aos protocolos do concílio. Segundo Procópio, uma mulher de nome Teodora, filha de um guardador de ursos do anfiteatro de Bizâncio, era a ambiciosa esposa de Justiniano, e na realidade, era quem manejava o poder. Ela, como cortesã, iniciou sua rápida ascensão ao império. Para se libertar de um passado que a envergonhava, ordenou, mais tarde, o expurgo de 500 antigas colegas de profissão e, para não sofrer as consequências dessa ordem em uma outra vida como preconiza a lei do karma, empenhou-se em suprimir toda a magnífica doutrina da reencarnação. Estava confiante no sucesso dessa anulação, decretada por Justiniano, como se fosse essa determinação, em nome de Deus. Em 543 d.C., o déspota imperador Justiniano, sem levar em conta o ponto de vista clerical, declarou guerra frontal aos ensinamentos de Orígenes, exegeta e teólogo, decretado no ano de 185 a 235 d.C., condenando tais ensinamentos através de um sínodo especial. Em suas obras, De Principiis e Contra Celsum, Orígenes tinha reconhecido, abertamente, a existência da alma antes do nascimento e sua dependência de ações passadas. Ele pensava que certas passagens do Novo Testamento poderiam ser explicadas somente à luz da reencarnação. Do concílio convocado por Justiniano só participaram bispos do Oriente, portanto, extremistas ortodoxos. Nenhum de Roma. E o próprio representante máximo da Igreja, o Papa, que estava em Constantinopla nesta ocasião, deixou isso bem claro. O Concílio de Constantinopla, o quinto dos concílios, não passou de um encontro, mais ou menos em caráter privado, organizado por Justiniano, que, mancomunado com alguns vassalos, excomungou e maldisse a doutrina da preexistência da alma, com protestos do Papa Virgílio, e a publicação de seus anátemas. Embora estivesse em Roma naquela época, o Papa Vigílio, sequestrado e mantido prisioneiro de Justiniano por 8 anos, recusou-se a participar deste concílio, quando Justiniano não assegurou o mesmo quórum de bispos representantes do leste e do oeste. Uma vez convocado, o concílio só incluiu 165 bispos da cristandade em sua reunião final, dos quais 159 eram da Igreja Oriental.
Tal fato garantiu a Justiniano todos os votos de que precisava. A conclusão oficial a que o concílio chegou após uma discussão de 4 semanas teve que ser submetida ao Papa para ratificação. Na verdade, os documentos que lhe foram apresentados, os assim chamados 3 capítulos, versavam apenas sobre a disputa a respeito de 3 eruditos que Justiniano, há 4 anos, havia por um edito, portanto, decretado e declarado heréticos. Os papas seguintes, Pelágio I, de 556 a 561 d.C., Pelágio II, de 579 a 590 d.C., e Gregório de 590 a 604 d.C., quando se referiram ao Quinto Concílio, nunca tocaram no nome de Orígenes. A Igreja teve alguns concílios tumultuados. Mas parece que o Concílio de Constantinopla II em 553 depois de Nosso Senhor, foi o que mais distorceu a orientação religiosa, em matéria de desordem e mesmo de desrespeito aos bispos e ao próprio Papa Virgílio, Papa da época. Muitos inconformados asseveram que esse concílio não tratou da reencarnação, e por isso a Igreja nunca esteve envolvida com tal princípio. Porém a verdade é que, os seus cânons, regra geral de onde se inferem regras especiais, do magistério relacionado a este evento, mais especificamente o seu cânon 11, trata da condenação das teses de Orígenes e suas referências à preexistência da alma. O cânon 11, regra geral de onde se inferem regras especiais, condenando Orígenes e suas teses da preexistência da alma. Ora, a preexistência do espírito com relação ao corpo vivificado por ele, é a base fundamental para a teoria da reencarnação, pois que, ao admitirmos o reencarne de um espírito, automaticamente estamos admitindo que ele já encarnou anteriormente. Justiniano presidiu esse concílio como um despótico imperador, sob os auspícios de detentor da razão religiosa. Era um teólogo que queria saber mais de teologia do que o Papa. Sua mulher, a imperatriz Teodora, foi uma cortesã e se imiscuía nos assuntos do governo do seu marido, e até nos de teologia. Houve, portanto, a condenação da doutrina da preexistência, o que, ipso facto, condenou também a reencarnação, pois não existe reencarnação sem a preexistência do espírito. Como a doutrina da reencarnação pressupõe a da preexistência do espírito, Justiniano e Teodora partiram, primeiro, para desestruturar a da preexistência, com o que estaria, automaticamente, desestruturando a reencarnação. Sendo a reencarnação uma lei natural, e necessária para que um dia possamos chegar aos parâmetros celestiais. Deus nosso Pai, por extensão de sua misericórdia, nos concede esse benefício, e ainda que duvidemos disso, o fato acontece, pois é necessário para a evolução do ser, muitas vidas, muitas romagens até que o amor floresça, e a consciência livre de culpas possibilite o sublime voo ao infinito. Voltemos a 543 depois de nossa era. Então, em 543 de nossa era, Justiniano publicou um édito, em que expunha e condenava as principais ideias de Orígenes, sendo uma delas a da preexistência. Em seguida à publicação do citado édito, Justiniano determinou ao patriarca Menas de Constantinopla que convocasse um sínodo, convidando os bispos para que votassem em seu édito, condenando 10 anátemas deles constantes e atribuídos a Orígenes. O Mistério do Eterno Retorno, página 127, Jean Prieu, editora best-seller, São Paulo, 1996. A principal cláusula ou anátema que nos interessa é a da condenação da preexistência que, em síntese, é a seguinte: quem sustentar a mítica crença na preexistência da alma e a opinião, consequentemente estranha, de sua volta, seja anátema a William Walker Atkinson, ed. Pensamento, São Paulo, 1997. Pelo ponto de vista do direito canônico, o Concílio de Constantinopla não poderia ter validade universal perante os adeptos da Igreja uma vez que não foi convocado pelo seu chefe máximo, à época o Papa, Virgilius, que era então prisioneiro do imperador Justiniano. A reencarnação não partiu do Espiritismo. A doutrina das vidas sucessivas, também chamada de palingenesia, do grego palin, novo, e gênese, nascimento, relaciona-se com a história das antigas civilizações. Os primeiros registros acerca da reencarnação partem dos hindus 5.000 anos antes de Cristo. Um pouco mais tarde, os egípcios também fizeram anotações sobre o tema, e antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. Papiro egípcio, 3.000 a.C.
Os grandes pensadores, precursores do espiritismo e da ideia cristã, discutiram amplamente a questão em suas escolas filosóficas. Pitágoras dizia ser a reencarnação de Euforbo, filho de Panto, que foi morto por Menelau na guerra de Troia. A alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida, muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, já fui Euforbes, no tempo da guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Mas embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só muda a forma. Pitágoras 572 a 492 a.C. Sócrates, considerado por muitos o maior filósofo do mundo ocidental, também expressou seu pensamento em relação ao assunto. Apesar de não deixar nenhum documento registrado, seus ensinamentos foram anotados e imortalizados por seus discípulos. Estou convencido de que vivemos novamente, que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. Sócrates, 469, 399 a.C. Platão, que fora fortemente influenciado por Sócrates e Pitágoras, tornou-se o grande divulgador da doutrina da reencarnação. Seus registros são apontados por diversos teólogos para justificar o objeto em questão. Ó tu, moço ou jovem que te julgas abandonado pelos deuses, saiba que, se te tornares pior, irás ter com as piores almas, ou se melhor, irás se juntar às melhores almas, e em toda sucessão de vida e morte farás e sofrerás o que um igual pode merecidamente sofrer nas mãos de iguais. É esta a justiça dos céus. Aprender é recordar. Platão, 427 a 347 a.C. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, e nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Comentários finais. Reencarnar é voltar a viver num novo corpo físico. O espírito é capaz de assumir diversos corpos e retornar mais uma vez para a Terra com o objetivo de buscar o autoaperfeiçoamento. Até que se ilumine, podendo viver em orbes mais elevados das muitas moradas do Pai, como nos asseverou nosso Senhor Jesus Cristo. És a luz do mundo, vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis. Ditames e experiências do venerando mensageiro da paz Divaldo Pereira Franco. História Natural, Concílio de Constantinopla do ano de 553, o imperador Justiniano e a imperatriz Teodora. Achados arqueológicos egípcios. Pensamentos dos filósofos ante a reencarnação, Pitágoras, Sócrates e Platão. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, parte 2ª, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 2º, da Encarnação dos Espíritos, Objetivo da Encarnação. Questão 132.